Olá, estamos começando mais um programa Você em Foco. Meu nome é Luzia Machado, eu sou assistente de Educação na Saúde, da Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal da Saúde. Nosso tema de hoje é a nova lei de criação do quadro da saúde. Esta lei é uma lei que foi instituída em 15 de janeiro de 2015 e o número dessa lei é 16.122. Ela cria, portanto, o novo quadro da saúde, institui o regime de remuneração por subsídio, altera o regime jurídico dos empregados públicos da Autarquia Hospitalar Municipal e do HSPM, transformando-os, então, em servidores públicos municipais regidos pela Lei 8989 de 79. Também cria as carreiras de agentes de saúde para motoristas de ambulância do SAMU e para os agentes de controle de zoonoses, que saem, então, do quadro da administração geral para o quadro da saúde. A lei também cria a carreira de agente de saúde para os agentes comunitários de saúde. Para a gente poder discutir um pouco melhor essa lei, eu vou passar alguns slides e para que vocês possam entender melhor como a lei vai funcionar. Como fica a nova situação da carreira? Tá? Para os especialistas em saúde, que hoje são denominados especialistas em saúde, profissionais do nível superior, eles passam então a ter a denominação de analistas de saúde. E o ingresso é feito mediante concurso público, com a exigência do curso de diploma do curso da graduação ao qual ele está pleiteando a vaga e o registro no respectivo órgão. Outro quadro é o analista de saúde médico, que prevê, então, a entrada por concurso público dos médicos nas diferentes especialidades. Essa entrada a exigência é o diploma de curso superior de graduação e o registro no órgão competente, que no caso é o CRM. Para as carreiras de assistente técnico de saúde, que são os atuais técnicos de saúde, nós temos o ingresso mediante concurso público e a exigência de certificado de conclusão e de educação profissional no nível técnico. A carreira de auxiliar técnico de saúde que temos hoje passa a ser denominada assistente de saúde, com ingresso também mediante concurso público, exigindo certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente e a habilitação na área escolhida. Então, um assistente de saúde de eletrocardiograma, de gasoterapia, de hemoterapia, terá que ter uma habilitação nessa área. Os agentes de saúde, que são denominados, então, atualmente como agentes de apoio, há uma mudança nesta lei, porque os motoristas de ambulância que trabalham no SAMU, que são condutores da área de urgência e emergência, e os agentes de zoonoses, deixam de fazer parte do quadro geral da administração e passam, então, a fazer parte do quadro da saúde. Além disso, mantém-se os atendentes de enfermagem e os auxiliares de laboratório, necrópsia e radiologia, passando, então, a ser denominados agentes de saúde. Nessa categoria também é criada a carreira do agente comunitário. Para o ingresso nessa carreira, o ingresso é feito mediante concurso público, exigindo-se a formação mínima do ensino fundamental completo e a habilitação específica na área escolhida. Quando a gente fala de carreira, a gente fala principalmente na forma como o servidor vai evoluir ao longo da sua vida profissional, desde o momento em que ele ingressa até o momento da sua aposentadoria. Esse percurso ele é dado dentro da nova lei por meio de níveis e categorias. Como é hoje, como a gente já tem hoje, só que há uma mudança na forma de distribuição desses níveis na Secretaria da Saúde e na carreira da saúde. Então, para as carreiras de analista de saúde e analista de saúde médicos, que são as carreiras de nível superior, nós teremos, então, 4 níveis, do nível 1 até o nível 4, e em cada nível, o nível 1 e 2 com 5 categorias, o nível 3 com 4 categorias e o nível 4 com 3 categorias.
né? Nós temos, então, uma evolução, conforme é mostrado nesse slide, da forma como nós vamos evoluir, ok? Da mesma forma, as carreiras de assistente técnico de saúde e assistente de saúde, que são os profissionais de nível médio, né? Nós temos, então, uma carreira estruturada em 3 níveis, sendo o nível 1 com 10 categorias, o nível 2 com 5 categorias e o nível 3 com 2 categorias, né? As carreiras de agente de saúde, né, que são os antigos agentes de apoio que hoje foram incorporados à secretaria, e os agentes de saúde que já existiam também na área da saúde, ficam estruturadas em 3 níveis, né, cada um com 5 categorias. Como que a gente cresce na carreira? Como que nós, então, vamos fazer a nossa evolução? Partindo do nível 1, categoria 1, e chegando até o último nível da respectiva carreira. O crescimento ele se dá de 2 formas, por progressão funcional ou por promoção. Progressão é a passagem do servidor do quadro da saúde da categoria em que ele se encontra para a categoria imediatamente superior dentro do mesmo nível. A gente vai estar explicando para vocês isso com alguns exemplos, né? Em razão da apuração de tempo de serviço. Isto é uma mudança na nova carreira, porque nós precisávamos, na carreira que estamos hoje, no QPS, nós precisávamos também apresentar títulos, né? Para apresentar e avaliação de desempenho. A nova carreira exige para os processos de progressão apenas o tempo de serviço. Então, a cada 18 meses, nós podemos sim progredir na carreira, isto é, mudar de uma categoria para outra dentro do mesmo nível. A exceção que é feita é para as pessoas que estão em estágio probatório, isto é, as pessoas que estão na categoria 1, as pessoas que entraram hoje no serviço público, que estão nesse momento ainda no início da sua carreira. Para isso, para que haja mudança da categoria 1 para a categoria 2, no nível 1, é necessário que se cumpra, então, esse estágio probatório, que é de 3 anos. Então, na verdade, todo mundo que entra na secretaria, né, todo mundo que entra na carreira da saúde, vai passar, então, a 3 anos na categoria 1 do nível 1. E aí, depois, cumprindo esse estágio, sendo aprovado, né, sendo considerado um servidor apto a exercer as suas atividades dentro da secretaria e dentro da prefeitura, ele então passa para a categoria 2. As progressões subsequentes, elas então ocorrem a cada 18 meses de efetivo exercício. A promoção, ela é um pouco diferente. A promoção é a passagem de um nível para outro, né, mediante também um tempo mínimo de 18 meses, acrescidos do resultado, da média dos resultados da avaliação de desempenho em que a pessoa estava naquele nível, mais os certificados e títulos apresentados também dentro do nível. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que, mesmo que haja uma progressão apenas contando-se o tempo de efetivo exercício, não vai significar que o servidor não vai precisar mais se desenvolver, que ele não vai mais precisar fazer cursos. Muito pelo contrário, né? Todos os cursos, todos os congressos, todas as atividades que ele fizer, proporcionadas pela Escola Municipal de Saúde, proporcionadas pelas escolas regionais, né? E também por movimentos do próprio servidor em buscar algum aprimoramento fora da secretaria, por meio dos cursos que serão referendados, esse servidor ele terá a possibilidade de se promover na carreira. Então, a gente não pode pensar que o servidor vai deixar de precisar de se desenvolver. Ele será sempre necessário para ele estar se desenvolvendo, tanto por conta da sua qualificação profissional, quanto por conta também do evento de carreira. Então, nós teremos sim a necessidade de termos uma avaliação de desempenho, quer dizer, da nossa conduta enquanto servidor ser uma conduta adequada, ética, voltada para a qualificação de serviço público, porque isso também servirá no cômputo do processo de promoção da carreira, o que significa, obviamente, também uma melhoria salarial.
Como ficam, então, os servidores que fizerem a opção pela nova carreira, né? Hoje, né, nós teremos, então, uma remuneração por subsídio, né? Essa remuneração por subsídio significa que os nossos vencimentos passam a receber esta denominação, né? Deixam, então, de estar colocados ali todas as rúbricas de gratificações, de vantagens, né? E passam, então, a ser colocadas enquanto subsídio. Há uma opção provisória, né? Então o servidor ele terá tempo de estar pensando, de estar avaliando, né? Durante 90 dias. O que a gente recomenda, o que nós estamos, enquanto área de recursos humanos da Secretaria, não só do nível central, mas de todas as coordenadorias, das autarquias, é que o servidor tenha o máximo de informação, né, e que nos procurem as áreas de recursos humanos, das unidades de coordenação de pessoas, das coordenadorias e das autarquias, e façam uma opção clara, consciente, que efetivamente vai ser feita de uma maneira correta, né? Mas o servidor pode ficar com dúvidas, então nós temos uma opção que a gente chama de opção provisória, quer dizer, ele tem 90 dias para fazer a opção, pensar, se ele avaliar que não é o adequado, ele pode voltar atrás. Então, durante 90 dias, a gente vai estar colocando essa questão como provisória. Após esse prazo, a opção passa a ser definitiva e irretratável, né? Nessa opção, há uma renúncia de vantagens pecuniárias e cuja percepção ou a incorporação são incompatíveis com a remuneração por subsídio, né? As vantagens pessoais de qualquer natureza, inclusive os adicionais por tempo de serviço e sexta parte. Isso significa que a gente perdeu? Não, não significa que a gente perdeu. Significa que houve uma adequação entre a remuneração do subsídio e as vantagens e direitos que nós temos, tá? Em caso de desistência por expressa manifestação, o servidor, então, reverte a situação anterior. Então, ele continua, por exemplo, na carreira da saúde que nós temos atual. As opções formalizadas até o dia 15 de abril de 2015, elas surtirão efeitos a partir de maio de 2014. O que significa isso? Significa que nós podemos fazer opção até o dia 15 e todos os efeitos do benefício que esta opção nos trará será retroagido a maio de 2014. Né? As opções formalizadas após o prazo de 90 dias, elas só poderão ser feitas por servidores aposentados ou por servidores que se encontram afastados por licenças ininterruptas durante o período da opção. Por que esse período de 15 de abril? Porque são exatamente os 90 dias a partir da publicação da lei. A lei foi publicada no dia 15 de janeiro, dia 15 de abril serão os 90 dias da lei. Tá? Todas as unidades de recursos humanos, elas estão orientadas a dar ciência aos servidores da necessidade da opção, dos prazos e das possibilidades de opção após o prazo para os servidores aposentados e aqueles licenciados. Neste caso, as pessoas que optarem após os 90 dias, a sua opção será realizada a partir do primeiro dia útil do mês subsequente à opção. Então, deixa de retroagir a maio de 2014 aquele servidor que não fizer a opção até o dia 15 de abril. Com relação às jornadas especiais, nós temos muitos servidores que têm uma jornada básica, né, por força da categoria, da categoria profissional em que está, e que é convocado para uma jornada especial. Por exemplo, os enfermeiros que têm uma jornada de 30 horas e são convocados, né, por necessidade da secretaria e por interesse do servidor, em fazer a jornada de 40 horas. Né? Então, esses servidores, quando na publicação da lei eles se encontrarem nessa jornada, isto é, em 15 de janeiro, esses servidores estavam em J40, nas jornadas especiais, por convocação, eles poderão optar em permanecer por definitivo nessa jornada, desde que eles tenham um período de 5 anos contados ininterruptamente ou não. O que a gente está falando então?
aquele servidor, vou dar o exemplo do enfermeiro, aquele servidor que é J30 e ele está na data da promulgação da lei em J40 por convocação. Se ele tiver, e essa convocação, ela não pode estar ligada a cargo. Então, não é uma convocação porque ele está em um cargo em comissão. Ele foi convocado, ele assinou aquela convocação da J40. Tá? Esse servidor, se ele tiver 5 anos, que podem ter sido ininterruptos ou não. Então, ele pode ter tido 5 anos, um ano em 2003, um ano em 2015, um ano em 2008 e assim sucessivamente. Se ele tiver 5 anos naquele momento, ele poderá optar. Só que essa opção é definitiva. O que vai significar isso? Que o servidor passa, então, a trabalhar 40 horas semanais. Ele não vai ficar trabalhando 30 horas semanais e ganhando por 40. Ele vai trabalhar as 40 horas semanais e terá, então, o direito a receber a sua jornada por esse valor. Tá? Com relação aos servidores, uma outra questão também que gera muita dúvida, foram os profissionais que progrediram ou promoveram em 2014, em junho de 2014. Né? Como é que fica essa situação? A situação vai acontecer o seguinte, eles terão o primeiro enquadramento em maio de 2014. Então, se eu sou especialista em saúde e estou no 13, eu sou em maio enquadrada no 13. Tá? Só que em junho do ano passado, eu deveria ter ido, eu fui promovida para o 14. Tá? Então, a partir de junho, ele entra na nova situação. Então, na verdade, isso é apenas um ajuste para o enquadramento das pessoas no momento inicial, para que todos sejam enquadrados na mesma data, que é maio de 2015. As situações especiais serão tratadas, então, conforme cada servidor tem a sua necessidade e o seu direito. Os direitos, eles estão garantidos. E isso aí não é necessário se preocupar. Então, todas as pessoas que foram promovidas ou progredidas naquele momento, elas terão a sua promoção. Passei do 5 para o 6, passei do 7 para o 8, né, passei do 9 para o 10. Tudo isso, então, será ajustado imediatamente no mês seguinte. Tá? Dando, então, um exemplo. Vamos supor que um analista de saúde, um psicólogo, um enfermeiro, um farmacêutico, ele estava em maio de 2014 aqui. Ele era ES7 e, por questões do processo de formação, de promoção ou de progressão, ele foi para o ES8. Né? Então, ele vai ser enquadrado em maio de 2014 no analista de saúde 7, e a partir de junho, como ele já estaria no 8, ele passa então a ser analista de saúde 8. Tá? Então são ajustes que acontecerão na folha de pagamento, né, no holerite de vocês, e que vocês vão poder acompanhar. Tá? Da mesma forma, o médico, o assistente técnico de saúde e o assistente de saúde. Todos eles que tiverem processos de progressão no período de junho de 2014, serão enquadrados primeiramente na categoria em que estavam em maio e depois, então, progredidos para a nova carreira que já teriam direito em junho de 2014. Os servidores admitidos. Os servidores admitidos, eles não têm uma progressão na carreira, eles têm um enquadramento único, né, que é dado, então. E a lei, ela tem um anexo, que é o anexo que fala das tabelas, o anexo 3. Então, o servidor admitido, ele será enquadrado, né, tendo a denominação das suas funções alteradas na conformidade desse anexo. Então, ele terá um enquadramento único e ficará, então, nessa colocação da carreira em que está prevista nesse anexo. A manifestação da opção pela fixação dos salários dos admitidos pelo regime de subsídios, da mesma forma que os outros servidores, né, se for feita dentro do prazo de 90 dias, isto é, se for feita até o dia 15 de abril de 2015, retroage seus efeitos também a maio de 2014. Como fica a situação dos aposentados e pensionistas, né? Eles, da mesma forma que os servidores ativos, também terão direito à opção. Né? E quando se aplica a garantia constitucional da paridade,
eles podem optar a qualquer tempo pela integração na nova carreira. Foi aquilo que a gente falou, né? Nós que somos ativos, temos até o dia 15 de abril para fazer opção. Os aposentados e pensionistas podem fazer opção depois desse prazo. Lembrando que os servidores que optarem até o dia 15 de abril retroagem os benefícios a maio. Aqueles que optarem após 15 de abril passam a contar os benefícios, né, passam a contar a remuneração por subsídio a partir do primeiro mês subsequente à opção. Tá? A opção, os proventos, pensões ou legados vão ser fixados nos símbolos de remuneração estabelecidos para a carreira correspondente, da mesma forma como nós, mantida então a respectiva jornada. Diferentemente dos servidores ativos, a jornada, né, a gente não há opção de mudança de jornada. Né? E a remuneração, então, que é uma coisa que todo mundo quer saber como é que fica. Né? Os servidores optantes pela nova carreira passam a receber, né, os símbolos de vencimentos correspondentes ao nível e à categoria aonde eles foram integrados. O servidor cuja integração na nova situação tiver um valor inferior àquilo que ele recebe atualmente, por qualquer natureza, né, por razão de decisão judicial ou por qualquer outra situação, é assegurado para ele a percepção de um subsídio complementar. Depois eu vou dar um exemplo e aí vocês vão entender melhor. Né? Considerando-se para os efeitos de aposentadoria, pensão, 13º salário e férias. Tá? Sobre essa parcela considerada subsídio complementar, haverá incidência da contribuição previdenciária e não incide qualquer vantagem, incidindo os reajustes a partir de 2017. O mesmo vai se aplicar aos servidores que vierem a obter decisões judiciais favoráveis após a integração, quer dizer, após ele fazer a opção pelo novo quadro. Né? O que a gente vai considerar, então, na composição da situação atual? Isto é, o que a remuneração de subsídio vai tratar, né, comparado à situação que nós temos hoje. Né? Hoje, a gente tem, então, aqui o subsídio terá como referência os vencimentos do mês de maio de 2014. A gente vai olhar também para as vantagens de ordem pessoal previstas na legislação, a gratificação especial para a prestação de serviços de assistência em saúde, a gratificação de atividade, o adicional por tempo de serviço e sexta parte e a gratificação que foi tornada permanente até 31 de maio de 2014. Tá? Outras também estão incluídas, também serão consideradas as outras vantagens pecuniárias tornadas permanentes, que são de caráter pessoal, inclusive as decorrentes do exercício de cargos em comissão, quer dizer, as pessoas que têm a permanência em cargos em comissão, todos esses também tornados permanentes até 31 de maio de 2014, as gratificações especiais de regime de plantão, né, de fim de semana, plantão semanal e pensão complementar, sendo que o cálculo dessas gratificações será feito por meio da média dos 6 maiores valores efetivamente recebidos, dentro do período de 12 meses anteriores à lei, isto é, os 6 maiores vencimentos recebidos em 2014. Da mesma forma, o percebimento do Prêmio Produtividade e Desempenho, que também será calculado pela média aritmética simples, apurada dos 6 maiores valores recebidos dentro do ano de 2014. Tá? O que é compatível com o regime de remuneração por subsídio? O que a gente continua recebendo mesmo com o subsídio? Né? Pode continuar recebendo. Né? Então, aqui tem toda uma série de parcelas que nós poderíamos continuar recebendo, mesmo optando pela remuneração por subsídio. Então, o exemplo que todo mundo, né, bastante gente tem, são as horas suplementares, o salário família, o salário esposa, a gratificação por tarefas especiais, o auxílio refeição, o auxílio transporte. Essas são parcelas que não entram no cálculo do subsídio e que serão recebidas pelos servidores que tiverem direito, da forma como hoje a legislação já coloca. Né? Com relação aos exercícios de cargo de provimento em comissão, os cargos, né, considerados como os DAs, né?
Os ideais, né, quando os servidores que optarem pelo novo quadro da saúde forem denominados ou designados para esses cargos, eles serão remunerados, além do subsídio, pela retribuição respectiva, né, daquele cargo que está previsto no anexo 5 da lei. Essa remuneração deixa de ser incorporada, então isso também é uma diferença do que a gente tem hoje, né? Nós não tornaremos mais permanentes, né, nem incorporaremos mais os cargos aos quais nós estamos. Eles serão válidos enquanto o servidor estiver na ativa. Tá? Então vamos passar para os exemplos, para que vocês entendam um pouco como é que como é que as unidades de recursos humanos estarão discutindo com vocês a nova situação. Tá? Então um exemplo aqui de um médico, né, que está hoje, enquanto especialista de saúde 12, no nível 3, na categoria 2. Ele tem hoje vencimentos, né, que estão colocados aqui, padrão de vencimento, ele tem o quinquênio, ele já tem a sexta parte, tem as gratificações e tem o prêmio Produtividade e Desempenho. Isso, para ele, hoje, significa uma remuneração de R$ 6.841,63. Tá? Se ele fizer a opção pelo novo quadro, o que ele passa a se denominar analista de saúde médico, ele é enquadrado, então, linearmente na carreira, então ele era 12, ele vai para o 12 no nível 3 da categoria 2. Então ele é enquadrado, tá? E passa, então, a receber uma remuneração por subsídio, né? Então ele passa, em maio de 2014, o cálculo dele é feito para que ele receba R$ 8.199,15. Então, o que a gente falou? Quem fizer a opção até o dia 15 de março, né, ele estava recebendo 6.800, vai passar a receber 8.199, retroativo a maio de 2014. Tá? Então, essa diferença será calculada retroativamente. Em maio de 2015, então, ele passa a receber R$ 8.433,02. Em novembro, como a gente já tem 15 meses entre a opção, né, que será retroativa a maio de 2014, nós já teremos 18 meses até novembro de 2015, o que vai acontecer? Ele vai poder participar do processo de progressão. Ele vai poder evoluir na carreira, passando de uma categoria para outra. Então, ele continua no nível 3, mas ele vai para, como analista de saúde médico, categoria 13. Tá? Então, obviamente, ele terá uma mudança salarial, passando então a receber R$ 8.769. Em maio de 2016, pelas tabelas colocadas pela lei, nós teremos um novo reajuste salarial. E esse médico passará então a receber R$ 8.933. Tá? Claro que isso daí não é uma coisa que nós vamos trabalhar no sentido de que todos receberão dessa forma, né? Cada servidor tem uma situação específica, tem um cálculo de remuneração existente hoje e tudo isso será considerado. As nossas unidades de coordenação de gestão de pessoas, de administração de pessoal, estão preparadas para receber você, servidor, para tirar as suas dúvidas e para fazer uma opção, né, pensar na melhor forma de seguir na sua carreira, né, de forma consciente, de forma efetivamente instruída e orientada. Né. Um outro exemplo que a gente tem aqui é especialista em saúde, psicólogo, né, que tem uma jornada de 40 horas, né, e que recebe aqui VOP, recebe, né, tem todo um vencimento calculado por meio do padrão de vencimento e das gratificações e direitos que ele tem hoje. Esse servidor hoje, ele recebe R$ 11.413. Quando ele é enquadrado na nova carreira, o que acontece? A nova carreira, o subsídio dele é R$ 11.230, menos do que ele recebe hoje. O que vai acontecer com ele? Ele vai então receber esta diferença de 11.230 para 11.413 como um subsídio complementar. Esse subsídio fica fixo, então, diferentemente da conta, né, de aproximação, conforme eu vou chegando, eu vou perdendo, não. Esse subsídio ele fica fixo e mesmo quando eu vou fazendo os movimentos de progressão ou da tabela de mudança de 2015, 2016,
que estão previstos, o subsídio complementar permanece. Então, ele vai passar a ganhar 11.230, com o subsídio complementar que vai colocá-lo no mesmo nível de remuneração. A partir de maio de 2015, ele passa a receber R$ 12.012, mantendo o subsídio de R$ 182. Da mesma forma, ele fazendo a opção, ele terá em novembro de 2015 os 18 meses, né, entre maio de 2014 e novembro de 2015, terá os 18 meses necessários e possíveis para a progressão, então ele poderá progredir na carreira. E, mediante a tabela, em maio de 2016, terá novamente uma remuneração, ficando então o subsídio complementar fixado. Outra situação são os admitidos. Os admitidos optantes pelo PCCS, como a gente já falou, não terão evolução em carreira, eles terão um único enquadramento no momento da opção. Então, hoje, né, um especialista em saúde, que tem J40 e tem uma gratificação de gabinete não permanente, tá? Ele tem todas as situações previstas aqui do vencimento que ele recebe hoje, da remuneração que ele recebe hoje, e chega num valor total hoje de R$ 6.065, né? Com o subsídio retroativo a maio de 2014, se ele fizer a opção até o dia 15 de abril de 2015, ele passa a receber R$ 6.143. Em maio de 2015, ele passa a receber R$ 7.138 e em maio de 2016, R$ 8.295. Vocês veem que aqui não tem a coluna da progressão, né, da coluna de novembro de 2015, porque esse servidor admitido não participa dos processos de progressão e promoção. Tá? Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês, né? E para mim é importante, né, frisar, né, para não só, né, para a área de gestão de pessoas, é muito importante frisar da necessidade do servidor fazer uma opção consciente, né, fazer efetivamente que ele saiba como ele está fazendo essa opção, que ele tenha o seu cálculo, que ele tenha as suas dúvidas tiradas. Nós estamos trabalhando muito fortemente para que você possa fazer essa escolha de uma forma muito adequada. Todas as unidades de gestão de pessoas, das coordenadorias, da autarquia hospitalar municipal, do HSPM, do SAMU, da Covisa, de todas as áreas da Secretaria, nós estamos nos preparando, nós estamos junto com a Secretaria Municipal de Gestão, trabalhando para que não haja dúvidas no momento da opção, né? Então, vocês procurem, todo servidor ativo necessita procurar as suas unidades de gestão de pessoas, das coordenadorias, das autarquias, do SAMU, da Covisa, das unidades aonde vocês estão ligados para fazer essa opção. Tá? Lembrando do prazo, novamente, a gente tem frisado bastante isso, o prazo de 15 de abril de 2015 para fazer essa opção, de forma que possa retroagir os efeitos a maio. Nós desejamos que vocês tenham uma excelente forma de olhar para a carreira de vocês, de olhar para o futuro, né? É isso que a gente deseja, esse plano foi pensado, né, para que haja a melhoria efetivamente do esforço que os servidores fazem diariamente para que essa secretaria seja uma secretaria de qualidade, e para nós é muito importante que você tenha essa oportunidade de estar esclarecendo as suas dúvidas. Então, não deixem de procurar as unidades, procurem fazer isso dentro do prazo previsto, para que vocês possam ter o benefício da retroatividade, e a coordenação de gestão de pessoas, assim como todas as áreas de recursos humanos da Secretaria, estão disponíveis para você, servidor, nos procurar, tirar as suas dúvidas e fazer a opção da forma mais adequada. Muito obrigada, ficamos hoje por aqui com esse programa e conversaremos mais sobre o quadro da saúde por meio das solicitações de vocês, por meio do encaminhamento de dúvidas que podem ser encaminhadas para o nosso programa, e com isso nos dará subsídio para que a gente possa fazer novos programas, tirando então e usando temáticas específicas de acordo com a necessidade de cada um. Muito obrigada.